Microfone Jovem Pan na Europa, o México causa um mal-estar com a Espanha. Direto para Londres, bom dia, Ulisses Neto. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira. Quase 500 anos depois da chegada dos conquistadores espanhóis, o governo do México acredita que chegou a hora de ouvir um pedido de desculpas formal. O presidente Andrés Manuel López Obrador enviou uma carta para o rei Felipe VI em Madrid, pedindo que o monarca reconheça as atrocidades cometidas por seu país desde o desembarque de Hernán Cortés ao continente americano no século XVI. López Obrador também quer que a Igreja Católica reconheça seu papel no que hoje é compreendido como crimes contra os direitos humanos que resultaram na aniquilação dos povos nativos. Afinal, lembra o presidente mexicano, a conquista do país se deu por meio da cruz e da espada. O jornal espanhol El País informa que a manifestação do governo do México não caiu bem em Madrid e, por enquanto, não há sinais de que o país irá pedir desculpas pela conquista de 500 anos atrás. Os mexicanos insistem que só assim poderá ocorrer uma reconciliação completa entre mexicanos e espanhóis, deixando para trás a história sangrenta de dominação. López Obrador também deixa claro que não vai pedir compensação financeira pelos séculos de exploração espanhola, mas que, no mínimo, para dar o contexto histórico que ele considera correto, é ouvir um pedido de desculpas público da Espanha. É um debate importante levantado pelo governo do México, que muitos podem dizer que talvez careça de sentido ser realizado agora, né? Esse debate a discutir algo que ocorreu no século XVI. Mas a verdade é que também, 500 anos depois, os europeus ainda têm dificuldades de reconhecer plenamente os efeitos negativos das ações de seus conquistadores. Sorte de Portugal que o Brasil não tem muito interesse em debater seriamente a sua história, né? Haja visto que agora até o dia do golpe militar de 64 virou motivo de comemoração. Por aí o pessoal ainda não reconhece nem as atrocidades cometidas pelos torturadores, que dirá falar sobre o que aconteceu quando os portugueses desembarcaram por aí. Olha, eu acompanho a política mexicana, eu gosto muito de uma revista chamada Letras Libres, que é dirigida, foi muitos anos dirigida por Henrique Krause, que dirigiu a Vuelta, que é a revista do Otávio Paz, que não existe mais. E essa Letras Livres, inclusive é aberta, viu? Vocês podem ler a parte dela, é letraslibres.com, é excelente, está editada na Espanha e no México. E o Henrique Krause também é um grande pesquisador, escritor, historiador, tem belos trabalhos dele sobre a história do México. Eu sempre acompanho, e ele tem uma entrevista belíssima que ele fez com o López Obrador, né? Antônio Manuel López Obrador, que é o presidente do México. É uma leitura crítica, porque o Krause é um liberal tal, um liberal clássico mesmo, liberal de verdade, não igual no Brasil, que são liberais aí de genéricos de 8ª categoria. Então, fala coisa séria. Então, o López Obrador gosta de história. Ele é de um estado muito pobre, Tabasco. Escreveu sobre um longo livro, inclusive, sobre a história do seu estado e tal. Essa questão que ele está querendo agora é um pedido de desculpas da Espanha e do Vaticano também. Ele quer um pedido de desculpa da igreja. É uma enorme bobagem. É uma enorme bobagem. Há uma série, é um clássico, um chamado Robert Ricard, A Conquista Espiritual, do México, por exemplo, é um clássico publicado pela Fundo de Cultura Econômica. A literatura é enorme, não vou ficar repetindo todas elas aqui, sobre o século XVI, inclusive dos franciscanos, quando eles chegam, os chamados franciscanos espirituais, parte deles que chegam ao México. É uma literatura de excelente qualidade, de nível altíssimo e tal, tanto de testemunhas de época como análise de historiadores. Então, vou dizer que houve um massacre produzido pelos espanhóis. É necessário, só vou comentar um fato. Os astecas, que dominavam o Vale do México, a região central do México, uma região ampla, a cidade, a capital asteca, Tenochtitlan, deveria ser, no século XVI, provavelmente a maior cidade do mundo ocidental. Tinha, contando a população dos arredores, cerca de 800 mil habitantes. Né? Então nós estamos falando, cortada por canais, etc. tal, né? A parte tinha os hortos flutuantes, chamados chinampas, e por aí vai. Os astecas dominavam as comunidades do Vale do México, obrigando a cobrança de tributos, que era tanto tributos em produtos, né? Como também em tributos humanos. Os grandes sacrifícios no Templo Maior, vizinho ali ao Palácio do México, eles estão mais ou menos a 150, 200 metros no máximo do Palácio do México, no centro do Zócalo, no centro da capital asteca, hoje Cidade do México. Tem lá o Templo Maior, observe, tem até manchas ainda de sangue, um dos maiores sacrifícios
Isso o Bernardino de la Sagún, ele conta, foram de 5 mil sacrifícios humanos. Os astecas eram odiados pelas comunidades que eles oprimiam, né? Tanto que quando o Cortés chega, ele está... Por que essa data é 1519? Porque quando o Cortés chega à Península Maia, lá que vai conhecer Malinche, que depois vai ser batizado com o nome cristão de Marina e vai ser a tradutora do Cortés. Dali começa a conquista, que termina em 1521, né? Aí nesse momento da conquista, quando ele cerca, tem um episódio chamado La Noche Triste, quando ele começa a conquista com 600 soldados, termina com 300. O cerco final à cidade, hoje se chama de Cidade do México, a capital azteca, ele tinha com 60 mil soldados, dos quais só 300 eram espanhóis. Só para vocês entenderem o ódio que havia entre as outras comunidades em relação ao domínio azteca. Então, é necessário relativizar essas questões, evitar o anacronismo histórico, né? Eu poderia também, não vou fazer aqui porque não há tempo, mas referência à questão também do Império Inca, mas para só ficar na questão azteca, né? É necessário relativizar, evitar o anacronismo, entender o significado histórico, tudo aquilo. Eu podia contar a história de Vasco de Quiroga, dos franciscanos espirituais, falar do Bartolomeu de las Casas, o grande defensor dos indígenas. Então, na verdade, o López Obrador está cometendo um equívoco assim, e uma enorme bobagem, né? Seria aqueles que, por exemplo, grosso modo, pegariam a Bíblia e ia buscar uma leitura machista da Bíblia. Isso é uma bobagem, é um anacronismo. Você não pode ler a Bíblia com o olhar do século XXI, né? Sobre questões no campo da moral, assim como não é possível, com os olhos do século XXI, ler a conquista do México no século XVI, entre 1519 e 1521. Então, o que ele está fazendo é uma enorme bobagem. O governo da Espanha rejeitou, não quis nem saber, falou: isso é uma bobagem, né? E a mesma coisa deve ocorrer, presumo, com o Papa Francisco. Apesar que a gente perde os amigos, mas não perde a piada, né? Com o Papa argentino, tudo é possível.